Como é que tu tens... Onde está o leste aqui? O leste. O sol. Onde saiu o sol? Onde sai o sol? Me dá uma bússola aí. De onde sai o sol? Por onde é que o sol sai aqui? Sai por está para lá. O sol para lá. Ah. Tá bem. Ficou, olha só. Vocês não perceberam isso ou tinham percebido isso? Hã? Ah, sim? Para localizá-lo. O leste está para lá, ou seja, o leste está para lá. Quando nós íamos... Não, está bem, está certo. Quando íamos colocar a carpa, a tenda, a grande carpa catedral, quando fomos colocá-la no terreno, depois que nós pisamos ele, fomos por todas as esquinas, os cantos, caminhávamos. Papai ia na frente com o machado, nós íamos abrindo caminho para ir ao lugar. Eu lembro que papai era bom no machado também. Um homem do campo, campesino, certamente construtor, em toda a sua vida construtor, desde o seu avô, seu bisavô, todos eram mestres de obra, bons mestres de obra, eram mestres de obras de finalização, né? E essa linha continuou, essa linhagem de um obreiro da construção, operário da construção. E igualmente José tinha esse ofício de construção. E o filho, ou sabia de construção, e o filho que sabemos que é filho do Espírito Santo, ora, filho adotivo, então também aprendeu esse ofício. E por isso é que diziam, mas este aqui é o filho de José, o carpinteiro de Nazaré. O tratavam como alguém comum, normal, do povo. Certamente lhe tomavam, emprestavam o martelo dele, as coisas que eram usadas nesse tempo, durante esse tempo, e as ferramentas. Mas esse aí esteve comigo trabalhando em tal construção, nós fizemos tal trabalho. Outros, mas este aqui fez uma porta para mim, fez fez um gabinete, ou me construiu certa casa, uma escrivaninha, um gabinete, como com seu pai. Como é que agora vem dizendo que é o Messias? Essa história não entra em mim, eu não acredito nessa história. Nós passamos tanta coisa juntos, mas vejam como é que Deus esconde a sua grandeza, e não apenas na sua vinda, senão nos profetas anteriores a ele também foram assim, foram homens simples, onde Deus se manifestou, mas já em Jesus, em toda a sua plenitude em Jesus, e era alguém comum, normal no meio do povo, ou do povo, e que também tinha o seu trabalho, e era conhecido pelas pessoas daí. Quem é que imaginaria ou pensaria que em um obreiro da construção, para a honra dos mestres de obra, dos construtores, para a honra de vocês aqui, quando eu vejo trabalhando na construção, em carpintaria, e uns poucos também trabalham com madeira, e o mestre de obras regularmente, ou de modo geral, sabe de tudo. O mestre de obras, desde varrer, do varrer até pintar, e as finalizações, os detalhes. Quando tu fala de um mestre de obra, aí vai tudo junto. Lá lhe falam de um homem construtor, que sabem de chapar, de tudo, sabe de eletricidade, de rebocar, ver. Na sua linha ou no seu grupo tem o seu eletricista, tem o seu nivelador, o rebocador, tem pessoas também que ajudam na decoração,
Ou seja, que é uma equipe de trabalho. E isso é o que Deus, no seu grande problema, no seu grande programa, no seu templo espiritual, tem a sua grande equipe. Ele como arquiteto e como construtor, o que faz os acabamentos, vê o grande engenheiro, o grande arquiteto, porque ele é tudo, mas tem esses maravilhosos trabalhadores. E aí estão incluídas, as damas estão incluídas aí, porque vamos falar que a ela lhes cabe a parte delicada dos acabamentos. E tudo o que cabe ou abarca esse templo, elas são as que o embelezam o trabalho e a obra. Mas tem algumas que também se submetem à construção e à carpintaria. Também trabalham com isso. E se os varões se descuidarem, ela passa pelo lado do varão e faz muito mais trabalho do que o varão. E às vezes sabe bem mais do que o próprio homem da casa. Não tem limites para um escolhido de Deus, não tem limites. Mas vejam, tem-se de tudo. Mas falando assim daqui localmente do local, vejam, quando nós estivemos nos terrenos, ele mandou junto com meu pai, e justamente nesse percorrido, nessa andada que demos pelo caminho, foram 3 pessoas, meu pai, Billy e eu. E nós fomos, ele ia na frente com o machado, e era grande, tchum, isso derrubava, estava bem amolado. E onde quer que nós chegássemos, numa esquina, ele perguntava, aonde? Onde desejas orar? Eu disse aqui, eu dizia aqui. E aí ele fazia aí um bosquezinho, ficava bem planinho com o machado. E aí ele tirava seus sapatos e pisava. E aí orávamos nós 3. Íamos lá na outra esquina. Ele disse, percorre as 4 cantos do terreno e ora a Deus e reclama, faz a reclamação. Vejam, tinha alguém clamando e Deus usou pessoas para que fosse possível essa compra, porque Deus usa o ser humano. Mas talvez as pessoas que fizeram essa obra de adquiri-lo, possivelmente, não estamos falando que não estavam conscientes, não tinham consciência, mas talvez dissesse, não, o irmão William disse que queria isso, mas houve um clamor, aconteceu um clamor, e houve uma oração, aconteceu, que se fez possível, que Deus usasse essa pessoa para que se realizasse, fizesse essa compra. E de quem foi a glória? De Deus. Não foi não, que se por mim não teriam comprado os terrenos. Não. A glória de Deus, porque Deus mandou uma pessoa para que orasse, e pisasse, orasse e clamasse, e essa oração chegou na presença de Deus. E o que é que Deus vai fazer? Responder esse pedido. E como vai responder? Ora, vai usar pessoas para que se realize, se faça isso que essa pessoa pediu. E talvez aqui está realizando, olha, aconteceu, eu consegui isso por aqui, consegui aquilo por lá, e já vai com o seu peito estufado. Eu consegui, por mim foi que se comprou. Tem-se que ter cuidado com isso. Quando a pessoa se expressa ou fala porque então aí já recebeu o galardão por ter feito possível essa compra, pois já aí recebeu os méritos aí e não deu a glória a Deus, porquanto então, consequentemente, isso não lhe é contado como algo que ele fez para a obra de Deus. Se vanagloriou-se, jactanciou ele. Isso aconteceu com Moisés. Ele pegou a glória que não era dele, não lhe pertencia, era para que a glória de Deus se manifestasse aí. Agora vejam, depois que se fez esse percorrido, ele perguntou para mim, tu fizestes o que eu te falei? Sim, nós fomos aqui, acolá, e eu reclamei, orei a Deus, e ele falou, bem feito. Muito bem feito, já é nosso.
Ou seja, que já como se via como algo impossível, Deus moveu tudo e conseguiu-se. Mas essas coisinhas não se falavam, nem se diziam elas e ficavam silenciadas, caladinhas, porque não tem que estar fazendo exibições públicas, nem falando abertamente para que o homem leve a glória ou tenha a glória, senão que tudo é escriturístico. Não foi o que o anjo disse para o irmão Branham, não está escrito? Amém, Senhor. Não sejas como os hipócritas que fazem grandes orações longas. Qualquer um dirá, porque ele fez essa oração assim tão bonita e longa, Deus escutou, é por isso que foi curado. Não. Entra na tua câmara secreta, ora teu Pai que te vê em segredo. E aquele que te vê e te ouve em segredo vai te recompensar em público ou publicamente. Ou seja, que nem a glória aí essa pessoa a estava recebendo, porque não se via quem era, quem fosse. A pessoa entrava e saía curada, sã. Não sabia o que tinha acontecido. Ela não escutou nada, não sabia nem o que falar. O que foi que aconteceu aí dentro? Não sei. O que eu sei é que eu estava mais de 20 anos deitado e agora posso caminhar. Estou bem deitado. De muletas, eu também não sei o que aconteceu de muletas. Eu sei que eu entrei com muletas e agora, olha, estou carregando elas. Ou seja, não houve alguma coisa na qual as pessoas mudaram a sua visão, tal como aconteceu na primeira e segunda etapa, ou prestaram atenção. Por fazer um espetáculo público, o que disse o irmão Branham, que o anjo lhe falou, porquanto tu subistes na plataforma e fizestes um espetáculo público, olha o que tu fizestes, um monte de personificações carnais. E isso desviou a atenção do povo, o olhar do povo para essas pessoas. Foi desviado e puseram-se a imitar, no qual nas eras assim foi nas eras, ele disse, o diabo imitando. E neste tempo, vejam, quando Deus vai realizando, fazendo cada etapa e vão se cumprindo, vocês não perceberam que há personificações também tentando imitar e tentando mudar a direção dos olhos do povo para eles, a vista do povo para eles, a visão do povo para eles, mas não poderão fazer uma imitação exata ou perfeita desta terceira etapa. Mas ai daqueles que imitam. Diz que imitar Moisés era morte. Ou seja, já Deus os cataloga como mortos, mesmo que continuem vivos e tu vês que eles comem, falam, mesmo que continuem vivos, blasfemam, porque isso é coisa deles e falam mal e todas essas coisas, mas já está morto. Ou seja, já a pessoa olha para eles e é como se visse uma coisa de metal, um objeto de metal, mas se está falando, não, mas é um objeto, melhor tivesse sido que não tivessem nascido ou tivessem nascido, porque é como se não estivessem, não existissem. E assim é que vocês devem dar a importância a essas pessoas que imitam, que blasfemam e que já cruzaram a linha, como se ela não existisse. E olhar para elas e dar a elas, nem dar crédito, nem dar um like, porque não são nada. Coisa alguma, estão perdendo tempo. É um objeto de metal, é um objeto de cimento, algo que não tem vida nada, porque está morto. Ou seja, você está escutando algo morto, uma coisa morta. Tem que ter cuidado com isso. Não pode estar dando ouvidos a pessoas mortas. Isso tem que ser deixá-los fora de você, para longe de você. É um filho e uma filha de Deus, filho de um Deus vivo, não de um diabo que está derrotado, já com o seu reino que está morto. Para nós, já não existe, porque ele disse, são mortos espiritualmente. Agora, olhem, quando ele me diz, Humber, sempre oramos com papais, eu chamávamos de Humber. Humber, como é que vai o terreno, como é que está
o terreno localizado. Eu lembro da bússola que o pai tinha. Para mim, a bússola cobria toda a minha mão, a bússola. E para papai estava no centro da mão. Ele tinha uma mão grande, enorme. E nos reunimos, os três nos juntamos. Olha, Humber, coloca ela, posiciona ela olhando para o leste, apontando para o leste. E quando ele está localizando ela para colocar os pontos cardeais, lembra que nós colocamos uma vara? E ele foi para cá e eu para lá, esticamos a linha e ele movendo, vai mais para cá. E era uma outra vala para colocá-la no ponto exato. E aí, coloca aí. Essa foi a primeira marca que nós fizemos para alinhar. E depois ele me disse, busca no mapa, no plano, no projeto, onde está Israel. Lá, Jerusalém, se fica na mesma linha, na direção de Porto Rico. E fomos com Humber novamente para ir, buscamos, procuramos, e tinha que incliná-la um pouquinho, em um grau, em graus, porque ficava muito mais para o norte. Ou seja, que tinha que fazer uma inclinação. E quando olha, William, ficaria inclinada e não paralelo com o leste, exatamente, porque está um pouquinho mais para cima. E depois a gente verificou isso bem, essa parte aí, direitinho, verificamos. Coloca na direção de Jerusalém, ou seja, na direção de lá. E aí foi o grau que nós mudamos. E o auditório foi colocado assim, desse jeito. Nessa forma, em direção de Jerusalém. Ou seja, que a palavra, vejam, assim como o Evangelho veio para os gentios através de Paulo e de Pedro. Assim também diz o irmão Branham na página 30 das Eras, assim também regressa para o povo hebreu, com os ministérios de Moisés e Elias. E vejam, é o ministério do lugar santíssimo. Por quê? Porque era no lugar santíssimo onde estava a Arca do Pacto, propiciatório, e tudo o que pertencia ao lugar santíssimo. Vejam, em cima do propiciatório, 2 querubins de ouro, e adicionais, além esses dois querubins gigantescos de madeira de oliveira cobertos com ouro, os quais representam os ministérios de Moisés e Elias, e no céu representam a Miguel e a Gabriel, adicionados a mais. Agora olhem aqui nesta mensagem que ele nos pregou. Eu estive folheando ela, à luz do último dia, que foi em 6 de novembro de 2000, diz o reverendo William Branham, ou falando o reverendo William Branham, diz o nosso irmão William. É por isso que quando o reverendo William Branham quis ministrar para o povo hebreu a palavra, lhe foi proibido, porque isso tem que ser um ministério de sumo sacerdote. E tem que ser um ministério que possa entrar no lugar santíssimo. Agora olhem, o irmão Branham pensava que era ele quem tinha que levar a mensagem para Israel. Como mensageiro, ele tinha que puxar as coisas para o seu grupo, puxar essa bênção como mensageiro, mas Deus lhe mostra que é conforme as Escrituras e é conforme Apocalipse 11. E lhe abre toda essa grande revelação. E vejam vocês que aí é que fala que tem um quinto Elias, e fala que tem que ser conforme Apocalipse 11, Moisés e Elias, e aí é que ele fala no livro dos selos, claramente fala desse mistério. Mas olha, isso também aconteceu no ministério do nosso irmão William. Ele foi o mais próximo que esteve, foi o que esteve mais próximo em todas as
aquelas mensagens que ele falava e ele trazia para o povo, todos pensávamos, ora, este é o ministério que vai levar o evangelho para Israel. Inclusive ele chegou até lá, chegou a ir. E olhem como nele foi quem Deus mostrou o que ele iria fazer na sua vinda. Depois, quando Deus lhe continua abrindo o quadro, porque os profetas vão recebendo gradualmente, toda essa revelação, e ele se dá conta, ele percebe quem ele é, porque, vejam, quando ele pregou esta série da década de 70, tudo isso é um conteúdo desse ministério messiânico que viria em uma nova era, em uma nova dispensação, e ele falava como se fosse ele, como se estivesse o povo vivendo nesse tempo. Mas olhem, todavia o povo hebreu não foi convertido a Cristo, converso a Cristo. Então aí, vamos dizer, por lógica, pois não foi nem o irmão Branham nem ele, porque eles já partiram, se foram. Então aqueles que não estão olhando a coluna de fogo, senão que estão olhando o véu, foi-se o véu e aí estão esperando que ele volte. Quando se cumpre plenamente essa mensagem do verbo feito carne, quando se cumpra plenamente, que ele falou e disse, onde quer que esteja a palavra, não a perca. A palavra hoje não está na sexta dimensão, a palavra hoje está aqui na terra. Portanto, onde isso se cumpre plenamente é quando esses ministérios de Moisés de Apocalipse 11 tenham que passar por aquilo que tenham de passar e estejam esses 3 dias e meio lá. Aí sim, se cumpre plenamente, onde a palavra está realizando, fazendo uma obra lá. Agora tem silêncio no céu. Agora não há atividade, movimento no céu. Nenhuma atividade, diz o irmão Branham, pois se não tem atividade, o que é atividade? É oração, louvor, pregação, não há nenhuma atividade no céu, nenhum movimento. Portanto, aí a pessoa então já se identifica como as pessoas que seguem o véu, como homem, ou como um homem, não o que está por trás do véu. Os que seguiam a João, o que eles tinham de fazer era depois seguir a Jesus. Ou seja, não era porque João tinha a sua forma de ser bem melhor e eu fico bem melhor, eu fico com João. Era seguir aquele de quem João estava preparando o caminho. Mas olhem, quando Deus vem e cumpre aquilo que esteve realizando o Senhor na sua primeira vinda, esteve fazendo, e todos os elementos que estavam aí, quando Deus na sua segunda vinda cumpre isso e realiza esse labor, esse trabalho, no qual esse arcanjo ministrou a Maria, isso, mas neste tempo a realiza, a faz no meio da Maria espiritual, na forma ou do jeito que ele o realizou, aí é onde, ou fez, aí é onde fecha-se mais o mistério do sétimo selo, porque então, olhe, se Maria chegasse a ver de uma outra forma, de uma outra maneira ou jeito a Gabriel, para ela seria algo tão especial e tão grande ou grandioso ver essa manifestação aí, falando com ela, dizendo, estava pregando para ela, estava trazendo as boas novas. E ela, vendo tudo isso, toda essa manifestação aí, mas o que é que eu vou esperar? Vou esperar algo se eu tenho ele aqui? Como é que eu vou ficar esperando algo se eu tenho isso nele? E tem um grupo que ficou meio lelé da cuca, olhando tudo que ele trouxe. E quando se foi ou partiu, não. Eu tenho que esperar que ele volte. Quando ele tinha feito uma promessa para Maria, para ela, que no meio da sua igreja estaria esse ministério messiânico. E que hizo Maria?
E o que Maria fez, faça-se conforme a tua palavra. E os escolhidos de Deus têm dito ou disseram a mensagem do Dr. William Souto Santiago, faça-se conosco conforme a tua palavra. Claro que nós cremos na mensagem do Dr. William Souto Santiago. Nós o amamos, amamos ao nosso irmão William. Claro que o amamos. Amamos a mensagem do nosso irmão Branham e amamos ao nosso irmão Branham. Claro que o amamos. Hoje nós estamos vivendo a realidade daquilo que eles falaram. Não fique com os tipos e com as sombras quando nós temos a realidade, o real. O que é melhor, a sombra ou a realidade? O que é melhor? Você ver alguém chegando? Chegue. E põe a mão sobre uma parede assim, e bata na luz e está a mão lá refletida. Pela luz você chegue, não vendo a mão. E você chega e vai até na sombra e trata de apertar a mão. Não, eu já tenho aqui, é isso. Olha. Algo. Aqui está a realidade disso. Aqui está a realidade disso. Não, eu me quedo com a sombra. Não, eu fico com a sombra. Mira, aqui está. Olha, aqui está aqui. Não, essa aí. Eu não gosto, ela tem calos. Certamente por agarrar tanto o martelo saíram vários calos aí. Eu não gosto dessa, está toda... Não, eu não gosto dessa. Eu fico com esta aqui, olha, tá limpinha, olha. Eu gosto mais esta daqui, está mais bonita, mais linda. Eu fico com esta. Mas os escolhidos, quando veem a sombra, já estiveram vendo que essa sombra vai se aproximando, vendo isso e vão vendo. Cada vez vão vendo a realidade, cada vez a realidade vem que essa sombra vai se transformando numa realidade. E dizem, não, eu fico com ela, mesmo que ela tenha calos, mesmo que tenha o que tiver, eu fico com a realidade. Por quê? Porque o escolhido de Deus estaria olhando por trás desses calos, dessas rugas, desses cortes, dessas feridas, e bem melhor estão olhando ao Deus que está aí por trás. Não importa se tenha calos ou não tenha calos, o que importa é receber o que está por trás desses calos, dessas feridas. Isso é o importante. Agora olhem, continua dizendo, tem que ser um ministério de sumo sacerdote, tem que ser um ministério que possa entrar no lugar santíssimo. E como para a palavra ir ao povo hebreu tem que sair do lugar santíssimo, ele não poderia ministrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, nem sequer ainda estava construído todavia, nem sequer. Era um ministério que viria mais adiante, mais na frente, o ministério que seguiria o ministério do reverendo William Branham. Subiria mais acima para ministrar na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde somente há uma luz no lugar santíssimo, que é a luz do anjo do pacto, do anjo de Jeová, da coluna de fogo resplandecendo aí. Agora, qualquer diria, mas depois do irmão Branham, veio o ministério do nosso irmão William, já é esse. Depois de João, veio o ministério do arcanjo Gabriel. A questão é que não se via, não era visto. E hoje, como tudo isso foi mostrado dessa forma e foi cumprido dessa forma, quando Deus o cumpre na sua segunda vinda atualizado, ou atualmente, aí aparece esse ministério desse poderoso arcanjo falando com a igreja noiva, todas essas boas novas, e tudo o que esse filho que teria, essa igreja noiva teria, faria. Pelo qual e através dele, no qual se realizaria essa obra de reclamação, onde o povo hebreu receberia, sob esses ministérios, receberia o evangelho do reino. Agora olhe como a irmã Hatirai se lhe deu a ela a oportunidade de ministrar no lugar santíssimo e pedir no lugar santíssimo, pedir pelos seus filhos.
Busca para mim onde é que diz. Número 16, creo que es. Número 16, eu creio que é onde fala dos filhos de Arão, e a outra escritura mais adiante que também fala dos filhos de Arão. Agora miren. Agora, olha, esta manhã nós falamos algo aí disso e saiu algo aí de ministrar no lugar santíssimo, mas não o tempo todo, ou seja, que tem um labor, um trabalho, no livro das Eras, página 188, tem um labor, um trabalho em particular que a igreja noiva estaria realizando, fazendo. Diz que em um ano, no livro de citações aí, tem várias citações já, em um ano, a igreja ou esse grupo fará o que os teólogos não fizeram por 2000 anos. Essa é a obra do lugar santíssimo. Essa é a obra maior que algum ser humano fará, que ser humano algum fará. O ministério, o último ministério, o ministério final com a igreja noiva. Ela sabe. Se não é o assim diz o Senhor, diz que ela fica quieta. Quietinha. Busquem essa página. Tem aí? Sim. Diz. Notem a harmonia entre o Pai e o Filho. 187. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina para ela a sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida dela, assim que nada pode danificar, nem mesmo a morte. Porque se a semente fosse semeada, a água fará brotar novamente. Aqui está o segredo desta coisa ou disso. Aí está o segredo. Aí vai dizer algo extraordinário aí. A palavra está na noiva. A palavra está na noiva. Assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra no seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito. E chega a acontecer assim como uma semente que é semeada e regada, chega na colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade ou a vontade dele. Ninguém pode fazer que hajam ou procedam de outra forma. Se não tiverem o assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui no seu ministério terreno, assim que agora obra e opera através da noiva, pela noiva e na noiva. Ela sabe disso porque não era o tempo para se fazer certas coisas que agora têm de ser feitas ou se fazer, mas Ele agora através da noiva dará cumprimento a essa obra que Ele deixou para este tempo em particular. O particularmente para esse tema. Por isso que eu tirei o tema dessas palavrinhas nesta manhã. Eu fiz o tema que é uma obra que vejam que foi mostrado em nossa irmã Ratirai. Foi mostrado. Agora, vocês perceberam algo? Olhem. Houve a criação dos esquilos. Pela palavra falada aconteceu, onde não existia. E ele lhe disse, eu tinha te dito que eram 3 ou 4, falta uma. E falou o anjo, eu a quero, vamos ver lá, eu quero ela lá, em um lugar bem difícil. E que elas não sobem, era difícil, e aí eu a quero. E aparecia aí. Pela palavra falada, isso é alimento espiritual. Comida sólida. Depois, vejam, mais uma. A tempestade, aquela tempestade gigantesca que existiu, que havia aí pela palavra falada, isso é poder sobre a natureza. Cessou, parou. Toda a palavra falada de um homem. Depois, pela palavra falada de um homem. Depois, olhem, a criação, a vida, porque foi criado novamente para a vida, esse peixezinho trazido à vida. Ou seja, foi trazido à vida, ou veio à vida, novamente esse peixinho. Já temos 3.
Logo a palavra sendo falada, que foi falada sobre o tumor de nossa irmã Rati Rai, que ele falou a palavra, a distância, e foi tirado. Já vão 4, já são 4. Fica já vão 4. Meda, o tumor de nossa irmã Meda, e foi tirado. O tumor da irmã Meda. E o quinto, uma mulher. Quinta vez uma mulher. Vejam, com a ordem que a gente colocar, veja, foi a palavra de uma mulher que representa a igreja noiva. Você percebe isso? Se deu conta? Ou seja, que ela representa esse ministério da noiva, que pela palavra falada, o que ela fale ou falar, o que for, porque ele disse, pede o que for, o que seja, o que quiser. Você sabe o que é isso? Pede o que quiseres, o que tu quiseres, o que tu queiras. Pede o que tu queiras. Ela teve esse poder para ministrar no lugar santíssimo. Oh, glória a Deus. A salvação de meus filhos. Ou seja, ela pediu por algo eterno. Não pediu coisas terrenas. Não pediu nada humano, senão que ela pediu algo eterno, uma coisa eterna a ver, porque essa espada não é dada para qualquer um, para qualquer pessoa. Essa espada é dada para os escolhidos de Deus, que sabem colocar a palavra bem, a palavra direito. E se Rati Rai a colocou bem, direitinho, nós colocaremos essa palavra bem. E o que é que essa palavra vai produzir? Um resultado eterno, não um resultado passageiro, é algo eterno o que isso vai produzir. Portanto, este é o tempo em que reis e sacerdotes do rei Melquisedeque, estarão ministrando no lugar santíssimo, não apenas para a bênção dele, senão para toda a sua família, para todos os seus seres queridos e para o estabelecimento do reino do Messias. São os obreiros desse reino, os construtores desse reino. Assim que os filhos, isso é Levítico 10, e em Números 16, ou Números... Tem um outro aí de Números que diz... Levítico 16, tinha a ver com 16. Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada qual pegou seu incensário e puseram neles fogo, sobre o qual puseram incenso, e ofereceram diante de Jeová fogo estranho que ele nunca lhes mandou ou ordenou. E isso é o que no lugar santíssimo não se deveria fazer, no lugar santíssimo, qual isso neste tempo, ao entrar na presença de Deus, é delicado, muito mais delicado do que as pessoas imaginam ou pensam. Por isso que pessoas que acrescentam fogo estranho, interpretações humanas, arrazoamento humano, é morte espiritual e depois morte física no lago de fogo. O que ele nunca lhes mandou, e saiu fogo diante de Jeová e os queimou, e morreram diante de Jeová. Por que diante de Jeová? Porque estava a presença de Deus, e na terra. Hoje está a presença de Deus no meio do seu povo. E isso é que é delicado, mesmo que se veja, ou se veja simples, e mesmo que para muitos não seja o que eles estão pensando, aí é onde vão dar um grande tropeço com essa pedra. Então disse Moisés para Arão, isto é o que falou Jeová, dizendo,
Aqueles que se aproximam de mim, me santificarei. Na presença de todo o povo, serei glorificado. E Arão caiu. Esse é o 16, está no 16. 2 diz, Jeová disse para Moisés, falaram teu irmão que não o tempo todo entre no santuário depois do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E o que era que estava sobre o propiciatório? A Shekinah, a coluna de fogo, no meio do quê? No meio dos dois querubins. No meio de Moisés e Elias. Por isso é que não podia entrar-se o tempo todo. Se um leão ruge, como lemos aí, toda a selva, todos os animais calam-se. Ou seja, não pode entrar neste labor que se está realizando, fazendo, onde tem silêncio no céu. Não se pode entrar dentro para ministrar algo, um fogo estranho, para ministrar dentro do lugar santíssimo, onde Deus está realizando uma obra na terra, no meio da igreja noiva. Por quê? Porque a presença de Deus está aí. Se não está ordenado por Deus para realizar, fazer essa obra, então acontece tal como aconteceu com os filhos de Arão. Agora, olhem que para os escolhidos, tem um trabalho, um labor muito grande para os escolhidos. Porque para eles, sim, se eles poderão dar essa oportunidade para eles de ministrar aí, e que possam ministrar como ministrou a irmã Hati Rai, porque vejam vocês, eles têm a palavra, têm a coluna de fogo. Portanto, ela o que ela está esperando é entrar na sua vida. Mas enquanto a casa esteja de uma certa forma, de um certo jeito, não vai entrar. Mas vai chegar um momento onde você vai ir vendo como esse poder vai estar em cada escolhido de Deus, e vão ver filhos e filhas de Deus ministrando com esse poder. E será algo sem limites, sem limitações. Busca onde é que diz, a igreja fará em um ano. Porque veja, chegará o momento em que isso se tornará uma realidade. Para isso é este tempo de preparação, é para isso. Na página 6, parágrafo 49, irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do quê? Do Espírito Santo. E Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer por 2000 anos. Você espere até que esse ungimento, unção da igreja verdadeiramente acerte em casa. Ela acertou na casa e na alma da irmã Hati Rai. Ela acertou aí esse ungimento e proclamou a palavra correta, certa. Eles têm fé, o remanescente pequeno tem fé. Depois que as portas dos gentios é fechada, a porta dos gentios, a dispensação da graça, isso já aconteceu. Ou seja, estamos lá lhe diz um peluzinho, ou seja, bem pertinho. Ou seja, quase nada. Anota essa aí, mas agora tira um cabelo de rã, às vezes chama, diz, estamos um cabelinho de rã calva, pelada. Essa aí tá bem, um cabelinho de rã calva, ou seja, essa aí não tem nada aí, se diz calva não tem pelo, ou seja, estamos tão perto. Estamos aí em quase nada, pertinho. Depois que as portas dos gentios é fechada, Deus ungirá uma igreja então. Ou seja, o que está fazendo hoje no meio da sua igreja, ungindo-a. O que ele falou para a irmã Hati Rai, que falou para ela, pede o que queiras. Aí estava ungindo, olha, aí tu tens a tua irmã, pode pedir isto, pode pedir aquilo. Ela estava ungindo, estava levantando a fé dela. Eu estou te dando poder, igreja noiva, hoje. Apenas crê nisso. Deus está te ungindo.
Oh, Deus ungirá uma igreja nesse tempo. Aquele que seja sujo, suje-se mais. Aquele que é justo, justifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas acontecerão, tomarão lugar. Hoje, olha, uma das coisas que tomará lugar, ou se dará lugar, é a ressurreição e a nossa transformação. Não apenas nesse tempo, mas o está fazendo hoje. Vejam, em parte, o esteve realizando, fazendo no ministério do nosso irmão Branham. O que vimos lá, hoje o estamos vendo de uma forma grandiosa. E uma obra grandiosa, grande em cada escolhido de Deus. Você é um milagre. Você não era o que foi antes. Você não era o que foi antes. Muitos já estão usando a espada e não perceberam. Deus os abençoe e Deus os guarde. E que Deus continue ungindo a igreja noiva pela qual ele veio, e que brevemente ela faça essa última obra, essa obra final, e o mundo inteiro seja impactado. Ó Deus eterno, continua ungindo a tua igreja noiva, continua preparando-os e responde, Senhor, os pedidos do seu coração, e quando ela fale ou falar, que seja a tua perfeita vontade, e tua obra operes e respondas o que eles peçam. E te rogo e te peço, Senhor, que se for no momento em que eles peçam, tal como aconteceu com a irmã Wright, que assim aconteça, que cada vez isso se aproxime mais e mais e mais, e quando eles clamem ou clamarem ao Senhor, que tu respondas, e se seja envergonhado o mundo todo inteiro, e a boca dos críticos seja fechada, calada, no teu nome eterno e glorioso, ó bendito Senhor, Rei de reis e Senhor de senhores, como filho de Davi, William, o YHWH revelado, manifestado com seu nome novo e eterno neste tempo final. Amém e amém. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, a igreja sendo ungida com a coluna de fogo, a igreja noiva sendo ungida com a coluna de fogo. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção, estar aqui com vocês, compartilhando os momentos em torno, ao redor da palavra do Senhor. Tantos venezuelanos, colombianos, chilenos, uruguaios, o que mais? Bolivianos e argentinos. Ou seja, que tem de todos os países estão aqui. Certamente Porto Rico, supostamente. Ou seja, de todos os países. Bom, Deus abençoe e os guarde. Irmãos, a obra que ainda resta algumas coisinhas para se fazer. Assim que continue nos trabalhos pertencentes a hoje. Amanhã fica... Amanhã eu pensava que amanhã, eu não sei porque pensava que amanhã era quarta-feira, fosse quarta-feira. Mas ainda resta, ou se tem algumas coisinhas para finalizar ou terminar. Assim que esperamos que tudo fique conforme ou de acordo a como tem que ficar. E, sobretudo, que Deus se agrade desse labor, desse trabalho que em amor se fez, não só com a ajuda dos argentinos, mas com muitos lugares onde fizeram parte, tem parte nesse lugar, o que foi feito, construído para a glória do Senhor. Trabalharam nesse local também, para que seja de bênção para toda a Argentina e todos aqueles que também venham dos diversos países, e assim também cada país que tem auditórios que se constroem para a glória de Deus. E que Deus use esses lugares e este lugar para a bênção e para a glória do Senhor neste tempo final. Deus os abençoe e guarde, e sempre orem muito por nosso irmão Miguel, o qual nós desejamos que ele continue conosco, e pedimos a Deus que o mantenha são e forte, para que continue conosco até o fim. Ele já está chegando amanhã. Amanhã estará chegando o nosso irmão Miguel, estará conosco na quarta-feira, aqui, na atividade já programada, que será às 9 da manhã, hora da Argentina, 8 da manhã, hora de Porto Rico. E os que desejam estar conectados
com o satélite, podem fazê-lo. Se estará transmitindo, e lá, e aqueles que desejam estarem às 8 da manhã lá, estará se colocando a... Pode sentar-se e pode disfrutar da atividade que se estará transmitindo desde acá. Assim lo podem fazer em todos os lugares. Nos lugares e dar liberdade para o povo que deseja, pode abrir o salão e os irmãos podem se sentar e receber a atividade. E quando se terminar a atividade, podem se retirar do salão e fechá-lo. Aqueles que têm salões que não podem deixar eles abertos. Os que são abertos, fica aberto. E aí tem os seguranças aí e podem se retirar do salão e continuar seus trabalhos. Ou seja, isso é para o dia de quarta-feira às 8 da manhã, hora de Porto Rico. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro deste ano de 2024. Deus os abençoe e guarde a todos. A trabalhar. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico.